Salam aleikum. Antes de mais nada, eu queria corrigir uma informação do vídeo passado. Eu primeiro falei 88 do discurso de Arafat, depois 87 e 88. A primeira fala é que está correta. E aí cabe uma explicação. Esta série de vídeos que eu resolvi gravar, elas não têm nenhum rigor científico. Eu não sou um academicista. A gente, assim, de forma muito espontânea, resolveu gravar essa série de vídeos e compartilhar com colegas de trabalho, com familiares, com pessoas próximas, enfim, pessoas da igreja. E aí a gente está tendo feedback, o retorno, de que assim como o salam espalha a paz, os vídeos estão sendo compartilhados, espalhados por aí, começou pelo meu vizinho, né? E aí eu quero deixar isso bem claro, né? Mas vamos lá, porque a gente anunciou que ia falar dos acordos de Oslo, não é? E aí a gente precisa fazer uma contextualização. A gente está num cenário de entrada numa nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, que deixa muita gente fora, surge a partir tanto da queda do Muro de Berlim, que poderia, anacronicamente, paradoxalmente, com a queda, passar a se construir pontes, se costurar os hiatos da existência, mas a gente vai verificar que isso assim não acontece, né? A gente tem o contexto também da glasnost e da perestroika, a abertura, a transparência, né? A mudança no contexto da União Soviética. Então a gente já não está mais num cenário de Guerra Fria. A gente tem Estados Unidos estabelecendo essa nova ordem, né? A gente vivia aquele cenário de Guerra Fria, assim, curioso de falar, né? Que a gente na década de 80, 70, 80, principalmente, a gente temia que alguém apertasse o botão e o mundo se acabasse. A gente se assustava com cometas Halley, com Skylab, que poderiam cair e destruir a Terra, né? Então, essa perspectiva, ela não acontece mais. É o fim da Guerra Fria. É nesse contexto que, primeiro de forma, vamos dizer, secreta, a OLP, né, Arafat e as lideranças vão construindo esse acordo com Estados Unidos e Israel, que desemboca no acordo de 93, né? É aquela apresentado, assim, é Bill Clinton já que faz aquele lançamento, enfim, o aperto de mãos, né? Inimaginável, como eu gosto de dizer, entre Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. E ali, paradoxalmente também, e é preciso contextualizar, a reação no povo palestino não é uma reação positiva. Por quê? Porque as décadas de 70 e 80, a colonização ela é intensificada. A gente precisa falar dos assentamentos. O que são assentamentos? Colônias israelenses dentro dos territórios ocupados. Na Cisjordânia, vamos dar um exemplo, Jericó, a cidade onde Zaqueu lá subiu na árvore, né? Aquele episódio bíblico. Aí eu estou dando um exemplo, necessariamente não em Jericó. Você tem a cidade dentro da Cisjordânia, dentro do território palestino ocupado, e Israel colonizando, colocando assentamentos. Esses assentamentos, eles simplesmente ficavam protegidos, barreiras de proteção, separando os judeus que já tinham usurpado o território da Palestina histórica e passam a colonizar os territórios palestinos que viriam a entrar no acordo. E aí nós vamos para o acordo. Quais são as bases do acordo? Que Arafat e, enfim, a OLP assinam. O acordo não trata da questão da volta dos refugiados, e aí a gente fala naqueles 7 milhões. A questão das colônias, assim, ela prevê 5 anos para concretização, e o acordo, aí é o eixo central, o acordo é com as fronteiras pós-Guerra dos 6 Dias de 67. Não é em relação àquela proposta da partilha da ONU que ficou 57% do território para
Israel e 43% para a Palestina. Não. Ficam os restantes 22% pós-guerra dos 6 dias. E aí a pergunta que cabe, se eu, por exemplo, eu fosse da comunidade palestina, vivesse na Palestina, eu particularmente não aceitaria um acordo desse. E você, pensando num povo que durante 3.000 anos pertenceu àquela terra, viveu na terra palestina, você aceitaria um acordo que restringe a sua nação, o seu país, um território de apenas 22%? Então, a reação nos movimentos de resistência palestina, aí você pode citar Hamas, Jihad, Brigada dos Mártires al-Aqsa, no seio da intelectualidade, né? Grandes lideranças, o próprio Eduardo Said contesta, né? E a própria população em si, ela fica indignada, porque como é que foi feito esse acordo? Você tem a Palestina defendendo o seu território, sua vinculação histórica, e você tinha de outro lado um Estado se baseando no livro de uma religião específica. Ou seja, se aí você for pesar, quem teria vantagem do ponto de vista do direito, a vantagem legal, seria o futuro Estado da Palestina. Mas prevaleceu, porque como a nova ordem mundial já estava posta, os Estados Unidos estavam ali controlando o acordo. Vamos assim pensar no mito de Sísifo. Durante anos e anos de ocupação, a resistência palestina, o povo palestino viveu aquela situação de enfrentar, de ter uma rocha para subir, caminhar, levar até o cume da montanha, e aí de repente, no ápice, a pedra rola, a rocha rola de volta. Tem que fazer todo aquele trabalho de novo. É esse o sentimento de frustração no seio da sociedade palestina. Judeus radicais, vamos dizer isso, e aí a gente precisa falar que em 95 ocorreu o atentado que mata Isaac Rabin, porque também no lado israelense não se concorda com essa possibilidade de se ter um Estado palestino independente e soberano. Para a mídia ocidental, ocorreu um ataque de um radical, de um extremista. Por quê? Porque em nenhum momento o assassinato por um judeu ortodoxo de Isaac Rabin, em nenhum momento a mídia ocidental trata de um ato terrorista. E é assim que a mídia ocidental funciona. E a gente, a vida inteira, eu, por exemplo, tendo que explicar, eu sou um pouco um pavio curto, né? Não, a brincadeira que as pessoas sempre fizeram comigo, assim, esse estereótipo, essa estigmatização de homem-bomba, né? Formas diferentes, a mídia aqui no Brasil, né? É engraçado que a Globo lixo agora para bolsonaristas, né? De repente a 4ª emissora do mundo, a melhor, né? Virou Globo lixo, né? Agora, e quando durante anos influenciou nas eleições lá o debate de Lula e Collor, né? A rede esgoto, digamos assim, decisiva na eleição de Fernando Collor de Mello. Aí não tem Globo lixo, né? É incrível, chega a ser uma hipocrisia nessa esse posicionamento em relação à mídia ocidental. Mas vamos concluir falando que assim, este cenário de frustração do povo palestino e o assassinato de Isaac Rabin, o recrudescimento das tensões, vão trazer consequências que a gente vai perceber, inclusive na eleição de Ariel Sharon. E aí, assim, só um ponto para finalizar. Para Israel, apesar de ter feito o acordo, e para o próprio Estados Unidos, não era interessante que ali se efetivasse, se criasse o Estado palestino independente. Porque, diferentemente da propaganda sionista que tenta, ao longo de toda a história de Israel, passar a imagem de que ali seria a única democracia no Oriente Médio, uma mentira, uma falácia, uma fake news, digamos assim,
aquele Estado palestino que iria surgir a partir do acordo de Oslo seria um Estado democrático, laico, formado por pessoas técnicas, intelectuais, e ia influenciar inclusive na geopolítica do Oriente Médio. Outros países, outras monarquias árabes, inclusive, que apoiam até hoje, como a Arábia Saudita, Estados Unidos e Israel, seriam influenciadas pela avalanche de democracia que ia acontecer na Palestina. E aí Israel não vai cumprir os acordos, os protocolos do acordo de Oslo, e a gente vai entender as consequências no próximo vídeo. Paz seja convosco.